Isso é algo que é bem observável nas pessoas, né? Inclusive tem até uma expressão que se usa, que é aquela coisa de curtir uma fossa. Ah, eu tô curtindo aqui uma fossa de alguma coisa, né? De um, sei lá, um relacionamento que deu errado. Tô curtindo a bad, exatamente. Bad. Então, realmente isso acontece mesmo e é algo meio comum das pessoas que meio que quererem passar ou abraçar um momento de dor e dificuldade e meio que ficar naquele momento, né? E aí se afundando cada vez mais, né? Como é que você entende? Por que o ser humano tem essa característica de querer abraçar ou se envolver tanto ou aceitar tanto os momentos de dor, ao invés de querer lutar para sair, para se libertar disso? Porque a gente, nesse programa, a gente já viu ciclos, né, processos cíclicos de dor, em que a pessoa passa anos, às vezes passa décadas, às vezes uma vida inteira. Às vezes uma vida inteira sofrendo sem conseguir tirar uma força para sair daquilo. Sim. Então eu queria ouvir sua opinião como psicólogo, primeiro, depois queria ouvir a sua opinião como espiritualista e depois como médium. Então dá toda a sua análise. Talvez seja a mesma, mas... Talvez seja a mesma. Vamos lá. Nós Ale, fomos criados... a mesma constituição física que você tem hoje, que eu tenho hoje, é a mesma da época das cavernas, né? Nós somos aqueles mesmos selvagens, né? E hoje a gente aprendeu as linguagens de raciocínio, de comunicação, para a gente hoje se expressar no mundo. E a gente tem uma tendência muito grande de ficar parado para guardar energia. Então a zona de conforto é importante. A zona de conforto, por incrível que pareça, o nosso corpo foi feito para a gente guardar energia, para estocar energia, né? Porque vinha aqueles tempos frios, aqueles tempos gelados, aqueles tempos complicados, tempos de caça que você poderia morrer, né? E você tinha que proteger a família. Então a gente tem uma tendência natural de reservar energia. Isso se torna um hábito. E nós temos uma outra questão que é extremamente importante, que é do ser humano, né? A criatura humana, ela muitas vezes, como você disse, preferia a fossa. Porque na fossa você tem culpados ali. Você tem como terceirizar as suas culpas. Na fossa você tem como terceirizar as suas dificuldades, né? Você tem como apontar dedos para as pessoas, né? É um lugar extremamente confortável, é um lugar perfeito. Porque você tira a responsabilidade de si. Você tira a responsabilidade de si. A culpa é do mundo, de provas e expiações, a culpa é do meu pai. Dos invejosos. Dos invejosos, a teoria da conspiração que não quer que você seja feliz. A gente sempre vai arrumar um culpado. Então a gente acaba que cria esse hábito, porque ser protagonista ali é uma responsabilidade. E se manter protagonista é outra. Você, por exemplo, eu acompanhei o seu caso, né? Você tinha um peso, emagreceu. Agora, fazer a manutenção do seu peso, possivelmente, é um desafio. Porque hábitos antigos querem fazer, talvez, você voltar, né? Querem fazer com que você regrida, né, aos padrões passados. Então isso acontece com o ser humano também. Então nós preferimos viver culpados, nós preferimos viver com medo do que assumir responsabilidades, seja em vidas afetivas, seja na cura espiritual. Não, Deus está me punindo. Por que Deus está te punindo? Né? A gente tem muito esse pensamento do inconsciente coletivo que o Jung nos traz, que nós estamos aqui sendo castigados. Isso não é verdade. O sofrimento é consequência dos nossos atos. E a partir do momento que nós alteramos os nossos atos, nós temos consequências diferentes. Nós temos um resgate, uma ressignificação do passado. Só que transformação dá trabalho. E a gente percebe o ser humano, a criatura humana, querendo fugir do trabalho. As pessoas não querem ter mais filhos ali. Não querem. 40% das mulheres não querem ter filhos. Tudo bem, nada contra. Porque dá trabalho. Quem quer casar hoje em dia? Pergunta aí no chat. Pergunta pra vocês, então se manifestem aí. Quem quer casar? Quem quer viver debaixo do mesmo teto? Dá trabalho. É mais fácil ter um cachorro. Cachorro eu domino. O cachorro está sob o meu controle, né? Mas aquilo que não está sob o meu controle a gente tem evitado. E quando o cachorro ele não se adapta, entre aspas, tá roendo o pé da cama, o pessoal vai lá e simplesmente troca de cachorro, pega um outro mais educado. É mais ou menos nessa linha, né? Exatamente. E a gente tem feito escolhas muito perigosas. Antigamente, eu não sei você, onde morou em São Paulo, né? Se é paulista, né? Mas
Tudo que nós fazíamos antigamente era a pé. Nós jogávamos bola na rua, nós fazíamos as coisas de uma forma bastante informal, né? Brigávamos com as pessoas, 5 minutos depois pedíamos desculpas, né? E hoje a gente tem uma sociedade que está dentro da tecnologia e a gente facilmente percebe um déficit de habilidades sociais. Porque nós estamos nos relacionando. Onde é que a gente vai namorar, por exemplo? Baixar um aplicativo de relacionamento. Mas ali está miniaturizada, né? Dificuldade com essa palavra. Miniaturizando a vida. Olhando ali, né? Mas a paixão, o romance, o amor, ele se constrói no dia a dia, no olhar, numa troca. Então as pessoas estão evitando o desgaste, né? Estão querendo viver nessa zona de conforto. É muito mais fácil dizer, Ale, que nós... Que ninguém quer casar com ninguém, que o mundo está difícil, que as pessoas não prestam, do que eu ser protagonista e assumir um relacionamento. Ressignificar os meus traumas. Isso os médicos espirituais já trabalham diferente do passado. Por exemplo, quando deita uma pessoa na maca, ele pergunta, como você está? Diferente do passado, que era uma coisa muito mais mecânica. Como você está? Porque muitas vezes são as emoções que estão impactando aquele corpo físico, pela psicossomática. Não é apenas uma questão perispiritual, como o Dr. Paulo César Frutuoso falou aqui, que está aqui expurgando no perispírito. Não, muitas vezes são questões emocionais que estão influenciando o nosso corpo físico. Se a gente for dar um exemplo aqui muito claro, pessoas que têm problemas gastrointestinais são pessoas que se fecham muito para a vida. E onde está o segundo cérebro? Intestino. 95% de serotonina está onde? Aqui. 50% de dopamina, 50% de noradrenalina. Tudo aqui, tudo localizado aqui. Então, se essa região não está bem trabalhada, seja pela alimentação, seja pelas atividades físicas e principalmente pelos processos emocionais, a gente vira refém. E o corpo berra, o corpo fala alto, né? O corpo fala alto e o corpo grita. Verdade.